Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo valorizando o trabalho lindo que tem por trás desse jogo, toda a pesquisa e o cuidado que os designers tiveram, de novo. E pelo que eu vi e planejei para os jogos futuros, existe uma abertura muito grande para se falar, por exemplo, de geopolítica, né? Tem muito jogo falando de Europa, né, de sistema de agropecuária, de importação e exportação, fora a quantidade enorme de jogos que falam de conflitos, Guerra Fria, tem pra caramba. E eu percebi que tem uma oportunidade grande da gente falar de geofísica nesse jogo e eu não vou perder essa oportunidade. Então eu trouxe aqui um grande amigo meu xará, Thiago, professor, bodybuilder em decadência, cosplay de Kratos em Asgard. Eu sou o Thiago Moquebas e vamos para mais um Moqueboteca Abre o Jogo. E aí, meu velho? Beleza, velho? Grande Moquebas, meu brother, meu parceiro. E aí, irmão? Bom demais. Galera, trabalhei com ele já há um tempão. A gente voltou a trabalhar junto agora. Além de estar em pré-vestibular, você está em colégio também? Não mais em colégio. Eu tô só em pré-vestibular e com uma específica de geografia física. Olha eu aí. Vou trazer tudo que eu puder pra gente explorar esse jogo maravilhoso. Chamei a pessoa certa. É um prazer participar desse projeto. E você assistiu o vídeo? Mas é claro que eu assisti o vídeo. Você se inscreveu no canal? Sem dúvidas. Você ativou a notificação? Com certeza. E você tá pronto? Eu posso te sabatinar sobre o jogo? Com certeza. Então vamos lá. Então vamos nessa. O que aconteceu? Já no vídeo de regras, né? Isso já é um probleminha inicial meu. Eu li o manual de instruções e ele falava de pântanos. Aí eu vi as aves, vi que parecia litoral, né? Água salgada, mar, imaginei alguma coisa assim, pelas aves que eu encontrei lá. E até pela foto, pela ilustração. Mas no vídeo eu chamei de terreno alagadiço. Eu sei que vocês viram, eu chamei de terreno alagadiço. Mas e aí? O que mais que tem aqui? Eu não consegui entender a diferença ou nem escolher direito a palavra que eu ia me referir. Sei lá, terreno aquático. Não sabia direito o que eu ia falar. Como é que é? Como é que funciona isso? Cara, terrenos alagadiços são terrenos preenchidos por água. Essa água ela pode estar permanente ou sazonalmente naquele ambiente. Como nos Estados Unidos é muito característica a presença de pântanos, principalmente ali no sul, perto da Louisiana e da Flórida, é bem característico que você encontre essa nomenclatura, pântanos, para se referir a um ambiente que é sazonalmente ou permanentemente inundado. São ecossistemas característicos de áreas planas, onde a água dos rios pode vir a se acumular e onde tem grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Isso favorece naturalmente a proliferação de fungos, bactérias, micro-organismos, alimento para as aves. Mas isso é pântano? Isso é pântano, um ecossistema. Mangue é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Apesar de ser um ambiente alagado, com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, os mangues são outro tipo de ecossistema, que tem uma característica que é o solo mais salinizado e que está na interface do continente com os oceanos, apesar de que os pântanos também podem estar. Só que há uma diferenciação de fauna e de flora, então eu não posso dizer que é a mesma coisa. Eu posso bem grosseiro assim, falar pântano, água doce, mangue, água salgada, terreno alagado. De forma bem grosseira, sim. O Pantanal, aqui no Brasil, ele é característico por ser uma planície inundável pelo Rio Paraguai. E o termo Pantanal vem de pântano, de área sazonalmente ou permanentemente alagada. Uhum. Mas existem diferenças pontuais na fauna e na flora, então eu não posso dizer que é o mesmo ambiente, o mesmo ecossistema. São estruturas de vida diferenciadas. Entendi. Mangue é do caranguejão, das novelas da Globo que eu assistia quando eu era mais novo. Mangue é aquilo que Sururu. aquilo que está retratado na música do Chico Sainz, né? Da lama ao caos, do caos à lama. O homem roubado nunca se engana. Olha aí. Então, a presença dos mangues é característica em regiões litorâneas, onde você encontra o estuário de alguns rios, encontrando o oceano. Estuário entenda como a foz dos rios, o final dos rios. São águas mais calmas, são áreas planas, águas inclusive mais quentes, porque você não encontra manguezais em águas geladas. Você precisa de uma água mais aquecida, um ambiente planificado, onde você tem uma grande deposição de sedimentos. Aí chega ali argila, silt, você vai encontrar folhelho, você vai encontrar uma série de deposições de sedimentos de menor granulometria que criam aquele ambiente lamacento.
Fera. Fera. Então eu já entendi o que é alagadiço. Mas se a gente pegar o tabuleiro, e agora o tabuleiro traz outros 2 habitats pra gente, eu acho que tem mais coisa pra gente falar. Você vai dar uma olhada? Dentro dos elementos do jogo, eu acho que com a Ju e na biologia eu não explorei as cartas bônus, né? E aí tem cada uma valorizando um habitat, né? Como o guarda florestal, valorizando as florestas, né? No caso aqui do jogo, no tabuleiro a gente observa a presença de florestas. E isso identifica uma formação vegetal mais densa. Então é importante notar a presença de vegetação mais densa nessa parte do tabuleiro, onde as florestas vão oferecer para as aves a maior quantidade de alimentos. Pode outra? Vamos embora. Tem aqui gerente do campo, que aí já é a mesma coisa, vai valorizar quem tem mais aves no final do jogo, nas planícies. Planície e vegetação não mais, né? Planície é uma unidade de relevo. E aí, gerente de campo, isso dá uma ideia de que tipo de vegetação você encontra ali. Os campos representam uma vegetação herbácea, significa que é vegetação de pequeno porte, são gramíneas. Então, se você tem um gerente de campo, muito provavelmente ele está falando de uma vegetação rasteira, são chamados campos ou steppes, que você encontra na porção central dos Estados Unidos. E a parte de plantação? Parte de plantação, naturalmente as planícies. Dos desenhos, tem os corvos todos dessa área, aqueles espantalhos. É bem por aí, é bem por aí. O termo planície significa um relevo mais plano, com pouca ondulação e que favorece naturalmente a expansão da agricultura, principalmente se você deseja mecanizar, porque a inserção de máquinas é facilitada. Um relevo muito acidentado já dificulta bastante uma agricultura mais mecanizada. Aqui ele fala de novo, ele insiste nisso, cientista de pântano. Excelente função. Deixa eu perguntar uma coisa. Cientista de pântano, essa parte alagadiça, já que a gente falou de agricultura, serve para plantar? Plantar arroz? Sei lá, é aqui? Ou não? É possível. Se a gente for pensar Mas aí chama de pântano onde planta arroz? Não. São áreas alagadas. Isso é muito característico no Sudeste Asiático. Ah, tá. Estados Unidos não vai para isso. No caso de Estados Unidos, é pouco provável que você encontre o mesmo sistema que existe na Ásia, que é o chamado plantio de arroz alagado. Isso é característico nas chamadas planícies fluviais. Mas existe possibilidade, sim, de você explorar isso para a agricultura. Então, existem determinados cultivos que se dão muito bem em áreas alagadas, com destaque, é claro, para o arroz. E aí, mais uma, pode? Então, bora. Aqui para isso, moleque. Aqui tem um cartógrafo, né? E aí, essa habilidade, na verdade, essa pontuação de carta bônus, dá para aves que têm termos geográficos em seus nomes. Aí eu peguei uma aqui de cada, né? Tem essa, presta atenção no meu Google Tradutor aqui, na verdade, na pronúncia, Mountain Ticadee. Essa, eu não achei uma tradução, é Ticadee, tá? Ticadee da montanha, que é um pássaro pequenininho e tal. O que ele tem de especial? Eles são geralmente encontrados em florestas coníferas do território americano. E aí, florestas coníferas, é isso? Do oeste americano, deixa eu só me certificar, do oeste americano, tô bom nisso. É isso aí, Moquel, você tá demais. As coníferas, elas são uma formação florestal característica da zona climática temperada, onde você tem invernos muito rigorosos que depositam neve na copa das árvores. O formato de cone ajuda na dispersão da neve que porventura poderia se acumular, né? Pinheirão. Né? Pinheirão de Natal, então bonitão. Você tem diversas espécies de pinheiros. Aqui no Brasil a gente tem uma correspondência lá na região sul, são as araucárias, o chamado pinheiro do Paraná. Então é bem característico na região centro-norte dos Estados Unidos, na porção oeste, a presença das florestas de coníferas, carregadas de pinheiros e que fornecem um alimento fundamental, os pinos. Pinos. Temos aqui que fala. Pino é o quê? Semente de pinheiro. Semente, entendi. Garoto. Bom. Estudei, cara. Essa carta aqui a gente falou já no outro vídeo, é uma carta boa dentro do jogo, o Chihuahuan Raven, e aí ele tá no deserto de Chihuahua, ali para baixo dos Estados Unidos, sul, junto com o México, a fronteira ali. Essa região do norte do México e do sul dos Estados Unidos é uma região de alta pressão atmosférica. Significa dizer que ela está ali próxima a 30 graus de latitude norte, onde se estabeleceu uma zona de alta pressão. Isso significa dizer que o ar ali é extremamente seco e denso. Isso dificulta a formação de chuva. Então é característico nesse deserto a presença de animais peçonhentos. Então você encontra aves muito adaptadas a um ambiente muito ríspido, um ambiente muito quente durante o dia e frio durante a noite. Então a grande amplitude térmica dos desertos é uma característica, né? Então esse deserto de Chihuahua, que
está ali na fronteira, ele também é alvo de algumas quadrilhas de tráfico humano. São os famosos coiotes, que atravessam ilegalmente pessoas do México em direção aos Estados Unidos. E muitas dessas pessoas acabam padecendo porque atravessar o deserto é muito difícil. Então, pessoas morrem desidratadas por picada de cobra. Então, é um ponto de muita tensão. E esses desertos ali localizados ao sul dos Estados Unidos hoje são alvo da política externa do Donald Trump. Então não morre só pela... fechamento de fronteira, né? Não morre só por essa tentativa de invadir um território, de entrar ilegalmente. Não é por isso. Porque o ambiente é inóspito, né? Entendi. As altas temperaturas durante o dia, as pessoas morrem desidratadas. Então, uma ave como essa tem uma adaptação muito eficaz a um ambiente muito rígido. A gente falou disso. Fera. Então, e agora esse último, selecionei um pro terreno alagadiço, o pântano e a p*** toda. Quer dizer, pip! Pode continuar, dá pra botar o pi. Não. E a p toda. Não, vamos não. E aí, selecionei mais um agora pro terreno alagadiço, aquela confusão toda do começo do vídeo. É a Eastern Phoebe. Tô chamando de A, só por causa de Friends mesmo, de Phoebe no nome, né? Mas é um pássaro que usa da lama para prender os ninhos nas margens dos rios e nos afloramentos rochosos da região litorânea, é isso? É isso mesmo. Existem áreas onde algumas porções da crosta terrestre são elevadas. Esse processo de soerguimento favorece alguns terrenos um pouco mais acidentados, onde as aves podem ali camuflar os seus ninhos. Outro ponto interessante dessa ave é o aproveitamento das águas mais calmas, dos pântanos, para poder colocar os seus ninhos ali naquela lama, naquele terreno mais tranquilo, onde a água não vai destruir o ninho dessa espécie. Pela densidade ali, até pela... Exatamente. Bom, eu acho que eu estou entendendo. E até pela oferta de alimentos, né? Porque você tem um terreno lamacento com muita presença de minhocas, muita presença de animais ali, alguns moluscos, e que as aves, porventura, podem se alimentar, né? Entendi. Fera demais. Eu tô... Bom, essa parte era uma parte que eu gostava. A única, na verdade, eu passei no vestibular no ano do atentado às Torres Gêmeas. E aí a promessa era de que... Continua? Isso não deu nada, não. Essa queda e Foi essa... mal, caiu uma parada aqui, velho. Isso foi engraçado. Que o meu vestibular foi o ano de atentado às Torres Gêmeas. Então a prova estava, né, da UNB, a prova estava cotada para vir cheia de geopolítica. E todo mundo indo para cima disso. Eu não sabia nada, alienadaço. Era eu, meu computador, meu videogame, minha matemática toda. E veio cheia de geofísica. E todo aí, mundo caiu. Solo, relevo, vegetação, placas memória decorei tectônicas. tudo. Mandei bem pra caralho. Fusos horários. Foi a única vez que eu não negativei em geografia no vestibular da UNB. Olha aí, que coisa linda. Ainda sobre habilidades das cartas e a geofísica, eu separei 4 aves aqui que têm a habilidade de estocar comida. Acho que a gente chegou a falar na biologia, né, no outro vídeo disso, mas aqui tem uma característica legal embaixo que elas falam todas de atravessar os invernos, né, rigorosos. Tem uma aqui que inclusive cita os pinos, né, que estoca sementes e tal. Bom, e aqui tem o pica-pau, né, clássico do desenho, né, e da fauna deles, bem bonitinho, da cabecinha vermelha, mas todos esses são aves que atravessam esse inverno. É isso? O planeta ele é dividido em 3 zonas climáticas. A gente tem a zona tropical, a zona temperada e a zona polar. Essas aves são características da zona temperada. Entre o trópico e o círculo polar, nós temos 4 estações bem definidas. Então, os invernos são realmente bem rigorosos. Então, a característica dessas aves está diretamente vinculada à zona climática onde elas estão inseridas, a chamada zona temperada, onde os invernos são bem castigantes. Massa! Além dessas daqui, eu separei agora, vou dar um salto, vou evoluir e vou encarar um pouco da geopolítica. Não sei o quanto, tá? Mas, né, a ave que é símbolo dos Estados Unidos, a águia careca, não tem como, a gente vai ter que pular, dar um salto para encarar agora os Estados Unidos como nação, né? Essa águia que é o símbolo, tá no selo deles, né? Tá num monte de prédio e tem a ver muito com a vaidade, né? Porque ela só foi escolhida pela Robustez. É isso. Pela coragem, pela força, ele fala que foi pela longevidade e pela coisa majestosa dela, né? Essa coisa de ser careca, na verdade, é uma plumagem diferente aqui na cabeça. E
tem muito a ver com essa da robustez, né? A águia careca tem o maior ninho das aves, então isso fala muito sobre a forma como os Estados Unidos se projetam no mundo. Os maiores, os grandiosos. A vaidade, né? Aqueles que fazem acontecer, aqueles que dominam. Então, a geopolítica dos Estados Unidos é muito baseada nas características dessa ave. Né? A grandiosidade, a projeção, o domínio do ambiente. Tem até uma curiosidade, né, que mexe tanto com o orgulho deles, que ela estava ameaçada de extinção. Em 95 ela saiu da lista de ameaçada de extinção, entrou na lista de espécie ameaçada, e já em 2007 saiu dessa lista de espécie ameaçada. Quer dizer, rolou uma força-tarefa e vamos revitalizar isso, que é o nosso símbolo, né? Tipo, isso é uma característica dos norte-americanos, a valorização de sua identidade. Né? A perpetuação da nação. Eles não querem perder isso. E se essa ave está ameaçada de extinção, é como se a nação norte-americana também estivesse. Né? Por outro lado, nós temos duas aves aqui que têm uma consequência negativa, né, dessa expansão norte-americana, que estão perdendo habitat, estão começando a entrar no risco de extinção, além dessa outra que está sendo ameaçada e perdendo habitat pela questão dos pesticidas, que também é uma expansão deles, né? Sem dúvida. O que rolou? Quando o território norte-americano começou a ser colonizado, ali na costa leste, onde a gente identificou hoje cidades como Nova York, Pittsburgh, Boston, Filadélfia, Baltimore, a costa leste dos Estados Unidos recebeu as famosas 13 colônias inglesas. A partir dali teve um desenvolvimento interessante. No norte, uma atividade manufatureira, então a indústria começa a se desenvolver na porção nordeste do território, onde existem jazidas de carvão mineral, onde existem jazidas de minério e que vão ser muito utilizados para a indústria posteriormente. O interessante do sul dos Estados Unidos é que ali o terreno, o clima, favoreceu o desenvolvimento da agricultura. Então as colônias ao sul desenvolveram os famosos plantations, como por exemplo planteios de algodão, e que após a Segunda Guerra Mundial começaram a receber uma grande carga de pesticidas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria química perdeu um pouco do sentido, e aí eles se reorientaram para o setor agrícola e começaram a conduzir a sua indústria química para a produção de pesticidas. O famoso DDT, que daí deriva o termo dedetizar, é um produto de um pesticida que foi lançado em diversas lavouras norte-americanas e que acabou colocando em risco algumas espécies, como essa aí. Tem uma outra carta aqui que fala disso. Uma coisa, Canadá, Estados Unidos, e cita, acho que o DDT, não tem? Tem. Tem uma olhada ontem. Fera, além dessas outras que estão sendo ameaçadas agora a nível mundial, aqui ele já fala de área de reprodução ameaçada por mudanças climáticas. Já é na questão fora Estados Unidos, né? Questão global. Escala global, é isso aí. A industrialização do planeta, a liberação de gases de efeito estufa, com destaque para o gás carbônico, para muitos cientistas representa o primeiro passo para um conjunto de mudanças climáticas globais. Então, o aumento de temperatura, a alteração no regime de pluviosidade, coloca em risco o ambiente de reprodução de algumas espécies que estão notavelmente adaptadas a uma condição climática. Então, alterações sensíveis de 1, 2 graus para cima, alteração no volume de chuvas, no período que elas se concentram, isso com certeza coloca em risco muitas espécies. Massa demais. Brasília está ameaçado? Está chovendo desde setembro do ano passado. Nunca vi isso. Para! Nunca vi isso em Brasília. Está ameaçado também? Espardar os pombos daqui. E aí? Curtiu? Não, fera demais. Eu estou até pensando em como é que eu posso utilizar isso na minha sala de aula. Eu acho que dá para colocar isso aí como um trabalho educacional sensacional. Se eu jogar isso na sala de aula e apresentar para os alunos a possibilidade de explorar o potencial de cada carta, eu lanço para eles um desafio. Você acha que é válido? A minha intenção é essa, né? Se o aluno pudesse ter um contato lúdico com essas matérias antes de ter a aula e depois já tomou gosto pelo jogo, já está ambientado ali com os elementos, né? Até com a terminologia de falar em habitat, falar em planície, depois você vem e resgata isso com um aluno já perfeitamente familiarizado com esses termos. Eu acho que dá para nadar de braçada. A matemática, ela entra em outros momentos aí. Ainda estou ansioso para o vídeo que eu vou falar da matemática pura. Eu achei esse jogo fantástico, não sabia da potencialidade científica que ele tinha. A geografia se misturou com unidade de relevo, vegetação, clima, falando de fauna, flora, adaptação, mudanças climáticas, ações humanas interferindo nos espaços de reprodução, lançamento de pesticidas. Eu achei sensacional. A potencialidade científica desse jogo me leva a crer que utilizá-lo na sala de aula enriqueceria muito a construção do conhecimento.
eu tô conversando com os professores, eu quero te ter aqui de volta num outro jogo, mas é engraçado, todo professor fica espantado com o potencial que esses jogos oferecem. Muitos nem conhecem, né? Não sabem desse mundo de jogos que existe. Espero estar levando para vocês que também desconheciam agora essa informação e que vocês tomem gosto e, né, todos os envolvidos, professores, alunos, jogadores, que possam fazer essa mescla, né? Foi um prazer imenso conhecer a Moqueboteca. Aqui tem entretenimento com conhecimento. Se ligou? Merchan de graça pro brother. Valeu. Então vamos fazer aqui a propaganda. Ele tem um canal que fala de geometria, não, geografia, e o canal é Thiago Tiga. A gente vai colocar aqui. Joga aí, se inscreve, vou produzir conhecimento pro Enem. E a gente Thiago vai estar Tiga aqui com H? nessa parceria. TH, Thiago Tiga. Massa. Entra lá também, se inscreve no canal, dá o like, espera os próximos aí que estão vindo quentes. E eu aguardo próximos convites. Por favor, me chamem para mais jogatina com produção de conhecimento. Massa. E para você que ficou até o final, vamos fazer aquele confere, é tipo uma lista de chamada, não vale pedir pro amiguinho assinar. Hashtag Conhecendo a Moqueboteca. Manda aí, joga nos comentários, quero ver quem chegou até o final, quem foi sobrevivente. Valeu, galera. Obrigadão. Falou. Um abraço, tamo junto.